deu certo. Oi, Cami! Tudo bom? Tô bem, e você? Tô bem, melhor agora. Ah, boa. Também. Tava ansioso aqui para conversar com você. Tá me vendo bem, ouvindo legal? Tô. Sim. Você também? Tô. É a primeira vez em duas lives que o convidado aparece embaixo. As últimas eu não tenho visto a pessoa, eu vou pelo som. Ah, mas que bom que deu certo aqui, então. O Instagram tá favorecendo a gente. Adorei sua blusinha na paleta. Ah, obrigado. Sempre, né? Eu reparo, lógico que eu vou reparar. Muito bom. Que bom que você tá aqui. Obrigado pelo convite. Ó, a gente vai reciclar esse conteúdo depois. Vou colocar no YouTube, no Spotify também tenho subido os episódios lá. E os resumos que eu também faço por inteligência artificial, artigos de LinkedIn, vou te marcar nas coisas todas. Esse conteúdo é evergreen, né? A gente vai viver mais que a gente. E se Boa. achar esse conteúdo nas pesquisas do Google, então vai ser o meu sonho. E o assunto hoje é muito importante, não tem pessoa melhor para trazer do que você. Não, não Ah, tem. obrigado. Não tinha. Não tinha disponível. É você mesmo. Boa, obrigado. Ó, pode se apresentando. Esse tema de eventos que conectam é muito importante porque você é a pessoa mais entusiasta disso que eu vi na minha vida. Aprendi sobre o conceito de facilitação online com a Isa e com você. Só que você tem uma empolgação com isso que vem do coração, que é maravilhoso. Eu queria trazer a sua energia, independente de quem passe por essa live, quantas pessoas estejam aqui, o importante é esse conteúdo conscientizar as pessoas, porque nem todo mundo sabe a importância dos eventos online para sua comunidade. Eu achava que isso era óbvio, Rafael, mas não é. A galera não sabe o que é facilitação online e a gente ainda tem que vender o serviço e vender que precisa fazer evento. Sim, E a gente está verdade. vendendo uma ideia aqui. Assim, é um fit por um bem maior, conscientizar mercado. Sim, com certeza. Bom, então, começar aqui me apresentando. Sou o Rafa Fernandes, sou diretor de estratégia e operações aqui na Comu, que é uma empresa pioneira aqui no Brasil na estruturação e gestão de comunidades como um serviço. E eu já atuo aí com comunidades há mais de 15 anos, trabalhei bastante no terceiro setor com isso, e foi até tentando me descobrir como gestor de comunidade, né? Porque é uma profissão que muita gente cai de paraquedas, porque não sabe que existe, não sabe que tem um nome. Eu comecei a buscar cursos de facilitação exatamente para eu conseguir ter as habilidades necessárias para gerenciar os grupos ali no terceiro setor que eu gerenciava. E a facilitação foi uma coisa que começou a surgir como algo que eu gostava muito de fazer. Então, fiz vários cursos exatamente não só porque ia me ajudar na profissão, mas porque também foi algo que comecei a pegar gosto, né? A gente vai, enfim, falar um pouquinho mais, né, sobre o que durante essa conversa aqui, mas é algo que eu me identifiquei bastante, assim, você poder conduzir, né, propósitos, pessoas com um propósito ali, e ainda com esse olhar de ter o ser humano mesmo, né, a pessoa no centro. Então, isso foi uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Então, realmente, o que você traz, né, que eu tenho essa empolgação, porque realmente é algo que eu gosto muito de fazer. E é uma inovação muito grande, né? Dependendo da persona, do ecossistema que a gente vai implementar uma comunidade, realizar uma facilitação online é uma grande vitória, porque é contraintuitivo para alguns lugares, né? Outros já conhecem um pouco disso. Se você for Uhum. conversar sobre facilitação online com profissionais de Customer Education, pessoal de CS, eles já estão um pouco mais familiarizados. Ainda não é do jeitinho que a gente faz, mas o assunto não é algo estranho para eles. É mais fácil convencê-los a implementar a estratégia junto ao sucesso do cliente, por exemplo. E quando você fala de colocar o cliente, o membro no centro, é justamente esse o trabalho da facilitação online. E vai muito além da gente colocar uma aula, um workshop, entregar um PPT para o pessoal assistir. A gente coloca as pessoas no campo de batalha, na prática. Se você pudesse trazer uma analogia, assim, como é que a gente poderia explicar para o leigo o que é a facilitação online e o impacto disso na comunidade? Eu vejo isso nas pesquisas, mas como é que a gente passa para o povo que não sabe nem que a gente existe, a importância desse negócio? Essa é a nossa missão de hoje. Bom, vamos tentar. Acho que né, em uma frase aqui só vai ser difícil, mas espero que ao longo da conversa todo mundo entenda. Mas eu diria que assim, né, a gente tem pessoas diferentes, com vivências diferentes, experiências diferentes, ideias diferentes, e às vezes fica muito difícil você conseguir
aproveitar o melhor, né, o potencial de cada uma dessas pessoas, né? Acho que um exemplo que eu sempre vejo como algo que as pessoas não consideram bom é reunião de condomínio, né? É aquela coisa que um fala, outro fala, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Imagina se tivesse alguém ali no meio, acolhendo as necessidades dessas pessoas e pensando num método mesmo, assim, num processo onde cada uma delas pode ser ouvida, cada uma delas pode contribuir com a sua experiência, com a sua vivência, sem virar aquele tumulto, sem ter aquele tempo longo de fala de um e a outra pessoa ficar mais caladinha no canto da sala. Mas como que a gente faz, né? Ter um processo mesmo, metodologia, para conseguir coletar a opinião de todo mundo, a vivência de todo mundo e ter alguém que vai conseguir facilitar, né? Vem aí o papel da facilitação, facilitar mesmo que essas ideias sejam unidas, consideradas e até seja tomada uma decisão, né? Então, o facilitador é aquela pessoa que vai ajudar a esse processo acontecer, essa decisão ser tomada, levando em conta, né, a opinião de todo mundo que está fazendo parte ali daquele processo. E é uma profissão dentro do nosso guarda-chuva de comunidade, né? Dentro ali do Community Manager, né, ou Community Builder, você tem a moderação de comunidade, dentro disso um entregável de facilitação online, que são esses eventos. Eu sou a pessoa que pega a curadoria dos reports todos do Circle e todo ano tá lá buzinando para a gente. Qual é o diferencial dos clientes que escalam e se mantêm com suas comunidades? Rituais regulares de eventos online. Uhum. Qualquer pesquisa pode ser gringa ou em português, a gente vai pegar esse indicador aí. E a gente se apega aos indicadores, porque a gente usa isso para convencer os clientes de implementarem na jornada de comunidade esse tipo de experiência. Então, comunidade, gente, vai muito além de grupo, chat geral, deixando o pessoal lá para fazer networking. Inclusive, Isadora veio aqui e a gente falou que networking não é propósito, é experiência. É algo que Uhum. você intencionalmente constrói e modera para que aconteça e metrifica o que está acontecendo. Não só jogar as Sim. pessoas no grupo ou no ao vivo e achar que elas vão se virar. A gente é muito importante para mediar, orquestrar essa experiência, para gerar resultado para o membro e para o negócio. Uhum. Super. Os dados. Não, super. E é isso, né? Porque a facilitação acho, e a comunidade tem essa relação, porque o gestor de comunidade ele tem esse papel, né? De cuidar das pessoas que estão naquele espaço, garantir que elas estão sendo ouvidas, né? A experiência delas está sendo transmitida. Tem um preparo do ambiente ali, né? Que é a própria comunidade também, que é uma coisa que o facilitador faz, né? Então, não vamos chegar num local onde a gente quer que todo mundo seja ouvido e ter um monte de cadeira uma atrás da outra, tipo escola, né? Professoral, assim, não. Provavelmente seria um círculo para todo mundo poder se ver, poder todo mundo estar no mesmo nível. Então, o facilitador e o gestor têm essas similaridades, né? Que a gente vai estar preparando o espaço para que a conversa aconteça da melhor forma possível, as pessoas se sintam pertencentes ali àquela conversa, vai estar de olho nessas pessoas então, numa energia ou num ritmo que seja bom ali, né? Porque às vezes as pessoas se cansam, né? A gente está falando, discutindo um assunto, a energia vai baixando, o facilitador vai ter que ficar de olho ali para entender. Será que todo mundo está prestando atenção, todo mundo está participando? É hora de fazer uma pausa, é hora da gente mudar uma dinâmica para aquecer ou para as pessoas, né, mudarem um pouco a forma que elas estão pensando. E o principal ali também é capturar a inteligência coletiva, que numa comunidade também é muito importante, né? O papel do gestor fazer isso, conseguir não só ter o grupo engajado, mas conseguir capturar mesmo os insights que saem dali, os feedbacks, né? A inteligência que a gente vai poder utilizar para a empresa, para o cliente, enfim, ou para a própria comunidade também, né? Melhorar a experiência ali dos membros. E na facilitação também, o facilitador vai conseguir capturar essa inteligência coletiva ali, transformar em algo visual, ou num relatório, né? Ou em alguma outra dinâmica que as pessoas vão poder decidir ali o que está sendo contemplado ou não, né? Na fala delas. Então, acho que tem bastante essas similaridades e é o que você trouxe, né? É importante ter um ritual na comunidade onde as pessoas vão se sentir pertencentes, sentir que estão podendo participar, que vão estar colocando a sua voz, se conectando com outras pessoas, criando vínculo. Isso é super importante para uma comunidade acontecer. Eu trago um outro benefício dentro desse lugar de dados, que eu vejo ali no meio desse pessoal do CSPX, que trabalha dentro do guarda-chuva da gente também. Eu acho que eles estão complementares a nós dentro da jornada. A dificuldade de se conseguir dados de NPS. E às vezes eles vêm até muito enviesados. Então, quando a gente faz um ao vivo, a gente coloca
para dar voz para o membro, a gente está fazendo um VOC, né, que eles chamam de Programa de Voz do Cliente. A gente está contribuindo com isso, porque numa brincadeira, numa dinâmica, numa ferramenta de jogo de palavras ali na tela, a gente consegue saber várias coisas do sentimento sobre a experiência da comunidade e consegue ouvir as pessoas, abrir o microfone e pegar um feedback qualitativo que vai muito além da nota de 0 a 10, que muitas vezes traz um resultado enviesado para as decisões do negócio. E aí eu acho fantástico que a comunidade ajuda a gente a iluminar as pessoas que de fato contribuem. Né? A gente tira panelinhas, a gente desfaz, né? Um networking que às vezes não é saudável, para dar voz para quem tem medo de falar ou que nunca teve oportunidade. Às vezes a pessoa não sabe que ela pode falar, né? Porque os eventos ao vivo, eles costumam ser muito passivos, inclusive lançamentos poderiam ser facilitados. Como o da Comum, era na época que eu era aluna, tinha ali, né? Eram eventos de pitch facilitados. Sim. Olha, era legal, que você sentia como é que isso pode ser para mim já experienciando no ao vivo. E a gente peca no ao vivo no Brasil ainda e no presencial. Nós nos vimos num evento, que eu não vou falar o nome do lugar, de marketing, e a gente sentiu falta do que a gente vive como comunidade, né? Da experiência prática, além de crachás divididos por cores, conectar pessoas de cores e crachás diferentes. É isso, né? Acho que o nome facilitação, assim, ele é tão, né, didático, é exatamente isso. Assim, é difícil, às vezes, as pessoas se conectarem, né? Ainda mais se for alguém, né, menos extrovertido, assim, do nada chegar em outra pessoa. Oi, tudo bem? O que você faz? Vamos nos conectar e tal. Agora, se você tiver artefatos que vão facilitar essas conexões, vai ser muito mais fácil as pessoas poderem se conectar. E a facilitação faz isso, né? Às vezes traz elementos ali, como, por exemplo, um grupo grande. Se todo mundo quiser contribuir, já vai ser um grande tempo que você vai ocupar, sei lá, né? Um grupo de 10 pessoas, cada um fala 5 minutos, já foi 1 hora de conversa ali, né? Do tempo de todo mundo. E às vezes pode ser aquela pessoa que seja mais tímida, não quer falar com todo mundo, outra que vai dominar a fala porque gosta de falar em público. Agora, se você pega isso e divide essas pessoas em grupos, cada um ali, grupo, né? Ou duplas, enfim, todo mundo vai poder falar, vai se sentir mais à vontade de falar num grupo menor, né? Que não vai estar sendo exposto, sintetizar essa conversa e trazer alguém, um representante, trazer essa conversa para o grupo grande. Isso foi um processo facilitado para todo mundo ter o seu tempo de fala, né? Todo mundo ter sua voz ouvida e de uma forma mais facilitada, né? Sem que você ter que, às vezes, se expor no meio de todo mundo ou ter que disputar tempo de fala. Então, é bem isso, né? Você pode facilitar esses caminhos para as conexões acontecerem, para a inteligência surgir ali, né? Para a colaboração acontecer de uma forma que não é tão livre, né? Deixar as pessoas, vamos ver se eles conversando aqui vão chegar em algum lugar, vamos ver se elas vão se conectar de alguma forma. Então a facilitação ajuda muito a estimular para que essas coisas aconteçam de uma forma, com processo, né? Com metodologia mesmo, que vai ser muito mais fácil de extrair algo dali. Você falou de uma coisa muito importante, que é essa atmosfera que a gente cria na facilitação online, né? Que pode ter uma coisa sensorial de música, de ferramentas de fato, como sorteios, bingos, mas brincadeiras que você faz para quebrar o gelo e construir relacionamento ali. Isso é muito importante. E as pessoas estão sentindo falta. A gente já tem pesquisas, eu até compartilhei com você tem uma série do Globo News sobre isso, a solidão. As pessoas elas estão precisando de ajuda para se conectar. Isso tem virado uma dor e um problema de saúde público. Está falando de saúde social como um pilar também de saúde das pessoas. Isso é uma coisa que a Como sempre levantou desde quando eu comecei a estudar com vocês, e eu acredito muito nisso. Tem países que já olham para isso com mais atenção e maturidade, Japão, Estados Unidos, por exemplo, mas no Brasil já está começando a doer. Aí a gente toca na ferida e ajuda a trazer luz para o problema. Porque é muito diferente quando você tem uma experiência ao vivo, onde você tem um bootcampzinho, uma brincadeira, você vai preenchendo ali as coisas e tendo um senso de continuidade, passar por um desafio. O ao vivo ele é um rito que traz uma percepção de que você é pertencente também. Traz uma experiência de pertencimento. E é claro que tem gente que vai só no ao vivo e não vai interagir, mas vai estar lá. E tanto é que se você tirar a gravação ou tirar o ao vivo, às vezes você perde até o cliente, porque aquilo já faz parte da experiência de vida dele, né? Porque comunidade, ela acaba se tornando uma experiência que forma hábito. Depois que a pessoa fica 30 dias, ela se envolve, ela faz daquela experiência algo habitual na jornada dela.
Aí a gente fala, né, que ajudamos com o quê? Com a LTV, com esses problemas que o pessoal está tendo. É só lembrar da gente que a gente ajuda a escalar a solução do problema. Super. E assim, você tem uma luz quando faz o ao vivo, eu penso, quando você chega, você ilumina os lugares onde você está. Você tem uma luz. E eu tenho um pitch que você fez, uma facilitação, que era uma narrativa. Não sei se você vai lembrar disso, mas tu levou Isadora contigo. Era tipo um jornalzinho, lembra? Ah, Que você sim, sim. apresentando. Cara, Aham. aquilo foi fantástico. Foi uma skin meio de teatro, com uma forma de trazer didática para apresentar algo que quase ninguém que estava ali sabia o que era. É isso, né? Existem mecanismos que você pode utilizar para conversar mais com o público que você deseja, né? Por isso que, assim como construir uma comunidade, quando você vai construir uma facilitação, é importante você saber com que público você está falando. Então, se for possível, fazer realmente uma pesquisa ali, né, para saber quem que é a persona. Porque, por exemplo, no ao vivo é uma coisa, mas, por exemplo, no online, tem às vezes públicos e personas que não vão estar familiarizados a utilizar milhões de ferramentas que existem ali para facilitação, né? Tipo Miro, Mural, enfim, várias ferramentas que existem. Às vezes a pessoa não vai conseguir usar. Então você vai ter que facilitar de alguma forma que utilize outros tipos de ferramenta. Então, esse preparo, esse conhecimento da persona é muito importante, porque você vai conseguir definir o clima, né, o ritmo, como é que vai ser mesmo essa jornada da facilitação, assim como uma comunidade, né? Se você não conhece seu público, você vai acabar fazendo algo que às vezes não vai gerar valor para aquela pessoa, né? Assim como a gente poderia estar ali sentindo conhecer, né? Quando a gente fez essa facilitação, tinha um formulário na descrição, então a gente sabia mais ou menos quem era a persona, o que eles queriam, então a gente construía a facilitação em cima disso. Se a gente não fizesse, talvez a gente estaria pagando mico ali, achando que a gente está engraçado, mas não conversava nada com a persona. Mas a gente entendeu, não, essa persona aqui tem essa faixa etária, tal, eles entendem a nossa referência ali, né, do tipo um Globo Repórter, no jornal e tal. Então, é super importante conhecer o público, para independente do que você for, né, criar ali e facilitar. É tipo, o nosso trabalho, ele é muito um show and tell, né? Tô botando coisas em inglês no meio porque eu tô usando muito LinkedIn e aí tá foda. Mas é tipo, como é que alguém vai entender o que a gente faz? Mostrando o que a gente faz. Uhum. Porque a gente não vende só o serviço que a gente faz, a gente vende a visão, a ideia de negócio que a gente entrega. É visão de longo prazo, é construção. Quando você falou de entender bem a persona para criar experiência de facilitação, eu penso que até entender se essa persona usa mais o mobile, quais ferramentas funcionam bem facilmente no mobile, né? Esse streaming onde você está colocando, vai funcionar bem para os meus alunos que usam bastante celular? Eu tenho pensado até nessas coisas. Então, são Mas é detalhes importante mesmo, né? que fazem a diferença. Quais ferramentas eu vou usar para o público que eu tenho? É um público mais acostumado com tecnologia ou não? E a partir disso, você vai desenhar a experiência toda. É fantástico, assim. Você é uma pessoa que ama muito isso, me contagiou fazendo as facilitações. Tem algum perrengue que tu já passou com isso? Eu Ah, também. A gente contando onde deu ruim e onde a gente melhorou e aprimorou, a gente ajuda outras pessoas também. Conta um perrengue aí que eu vou contar. Tem tantos, mas escolhe então, um que marcou. eu até brinco que facilitação também é sobre improvisação. Porque, beleza, a gente constrói uma agenda, pensa nas dinâmicas, mas a gente não sabe o resultado que vai dar, porque é exatamente isso. A gente quer facilitar para que chegue onde precisa chegar. Eu lembro de uma vez que a gente estava facilitando um processo com um coletivo que queria sair dali com uma agenda estruturada das ações que eles iam definir, né, de atividades que eles iam fazer na cidade deles e tal. Até era uma cidade do norte e tal. E daí a gente foi chegando no meio da facilitação, antes tinha uns processos para eles se chegarem em conjunto. Então tá, qual que é o objetivo de vocês? Qual que é a intenção, né? Antes de definir as ações que vocês vão fazer, é bom estar alinhado sobre quem é o grupo, né? O objetivo desse grupo. E ali a gente percebeu que estava tudo desalinhado, assim, eles não estavam alinhados exatamente qual que era a intenção, qual que era o objetivo, qual que era o trabalho deles em conjunto, sabe? O que eles queriam alcançar em conjunto. A gente teve que, opa, pera, vamos mudar tudo que a gente planejou aqui, eles não vão construir a agenda de ação, as atividades que eles vão realizar, porque antes eles vão se consolidar como grupo e entender qual que é o propósito deles antes de fazer alguma coisa, né? Antes de sair para a rua para fazer alguma ação. Então a gente teve que mudar a agenda da facilitação para colocar uns outros exercícios para que eles chegassem nesse acordo comum antes
que é esse grupo, qual é o nosso objetivo, o que a gente quer atingir, que público a gente quer atingir, para depois chegar onde eles, né, teoricamente contrataram a gente, ali, chamaram a gente para realizar. Então, às vezes acontece essa mudança de rota e o facilitador tem que estar atento a isso também, porque às vezes não vai chegar onde você queria, vai chegar onde precisava chegar, né? Aquele grupo estava precisando se entender melhor antes de prosseguir qualquer coisa, assim. Então, deixar a confiar no processo da facilitação é uma coisa importante, porque você nunca sabe onde pode dar. Sim, às vezes a gente tem que trocar o pneu com o carro andando. Não tem o pit Aham, stop. Você tem que estar ali ao vivo, você tem que improvisar. Já passei por tanto exato. BO, de encontro de boas-vindas, que aí o cliente não liberou o acesso do Workspace do Meet, aí eu falei, vamos fazer no Circle mesmo na transmissão. E aí deu certo. Eu sempre falo, não sabe o que fazer, pergunta para o cliente. Pergunta para os membros, faz uma dinâmica e abre o microfone que você vai descobrir o caminho ali. Porque essa imprevisibilidade também é importante. Porque não é um espaço manipulado, é um espaço intencionalmente Uhum. orquestrado. E é muito diferente quando é dessa forma. Então, E quando o super. cliente se sente ouvido, por mais que ele não tenha tomado a decisão, se ele se sentiu ouvido, ele vai se sentir pertencente. E aí ele vai se sentir parte daquela construção de espaço. Sim. É Não, o que a isso é uma gente coisa faz. que eu já enfrentei também, assim, atuando com facilitação, de me contratarem para fazer uma facilitação e falar, eu quero chegar nesse resultado aqui. Não, tipo, a facilitação não serve para isso. Se você quer chegar nesse resultado aqui, existem outras formas. Aqui, talvez a gente chegue aqui. Mas pode ser que, com a inteligência coletiva ali, a dinâmica, tudo pode ser que as pessoas queiram chegar em outro lugar. E daí você vai ter a resposta das pessoas e o que você estava planejando. Daí você que vai entender, né? Como que você mistura as duas, faz uma intersecção, utiliza uma ou outra, mas a gente, na facilitação, vai sair com a voz das pessoas que estão presentes aqui, não com a voz do que você acha, do que você quer. Então também tem, às vezes, esse perrengue ali, né? De o cliente querer uma coisa, que saia um resultado específico, só que através da facilitação pode ser que saia outro, porque a gente vai realmente estar dando voz para as pessoas, facilitando a inteligência coletiva daquelas pessoas, né? A gente não vai estar induzindo para que chegue num resultado em específico. E mudar roteiro no meio do evento, já teve que fazer isso? É horrível quando o expert muda, ou o cliente ele muda tudo na hora e você descobre na hora, e aí você tem que ir conforme a música. Eu não sei Sim. se eu gosto ou se eu não gosto disso, porque é muito doido se você mudar a ferramenta, tá? A dinâmica tá programada, deu ruim, trocar. Às vezes até o membro vem com uma dinâmica melhor. No ao vivo eu puxo o membro, ele já faz. Isso é se sentir em comunidade, né? A gente É. entender que a gente pode contar com todo mundo que está ali. E às vezes não é a gente que vai ter toda a resposta. Isso é uma coisa que tirou um peso das minhas costas com relação à comunidade, porque eu achava que eu tinha que ser a responsável pelo sucesso. E não é só a gente que trabalha com a comunidade que é o responsável. Todo negócio é. O cliente também tem sua parcela de responsabilidade em nos dar acesso às ferramentas, em nos dar ali as condições da gente orquestrar a experiência e confiar na experiência que a gente vai construir. Uhum. Então, super. E é isso, né? Tanto o gestor da comunidade quanto o facilitador tem que ter esse olhar mesmo de tô conseguindo, as pessoas estão entendendo o nosso objetivo, né? Tem que ter principalmente o norte, né? O propósito daqui. Então tá, então vamos guiar para que chegue nesse propósito. Vai ter que mudar a dinâmica, tal, mas vamos manter o propósito, né? Qual que o ambiente está horizontal, acolhedor para todo mundo participar? Não, então a gente vai ter que mudar alguma coisa ou outra para garantir que todo mundo participe. Então tem que ter sempre esse olhar constante para as pessoas, né? Por isso que eu falo que é um processo que coloca as pessoas no centro. Se as pessoas não estão participando, se você não está cuidando para que todas as pessoas se sintam pertencentes e participem, você não está realmente conseguindo facilitar aquela inteligência coletiva de todo mundo, né? Sim, e é uma experiência. A comunidade ela tem um prisma síncrono, que é o ao vivo, né? A experiência de tela, igual a gente está aqui. E tem a experiência assíncrona também, que é a gravação, os conteúdos que podem ser consultados ou co-criados posteriormente, não no ao vivo. Então, é uma gama de coisas que a gente pode construir. E o ao vivo ajuda a gente a fazer muita coisa, de verdade, assim. E é algo que precisa fazer parte da cultura da comunidade e, às vezes, até da empresa, muitas vezes. Porque uma Uhum. empresa que não quer ter reunião, dificilmente ela vai conseguir implementar a facilitação online. Porque ela vê a reunião É, como um inimigo. Então, como é que eu vou implementar um ritual se ela tem esse medo de ouvir a voz, de dar é. voz?
né? Sim. E isso é muito... Porque a experiência ela não é unilateral, mas ela passa a ser completamente co-criativa. O que a gente faz hoje no Brasil, você também, é a gente trazer uma cultura de comunidade para um país que está aprendendo como isso funciona online. Você Sim. tem aí o seu lado poliglota de inglês, assim, teus conhecimentos aí. Como é que tá aquele negócio do CMX mesmo? Tu ganhou? Eu O quero, que é a nominação. Sai segunda. Oh, sai hoje, na verdade, eu acho. Dia 26, né? cara. Eu tô torcendo muito por você. Ah, obrigado, obrigado. A gente já tem o Luiz também já foi consagrado. A Isadora também está concorrendo. Aham. Assim, sair o resultado aí, é tipo o Oscar do Wagner Moura, entendeu? Ah, é, tipo, o Oscar É, da é tipo, comunidade. Ah, muito bom. é um trabalho de anos, assim, é uma luta Sim. que todos nós temos. Semana passada eu trouxe um menino que eu não conhecia, peguei, cadê no LinkedIn? Não conheço o menino de comunidade, mas ele produz conteúdo, sabe? E a gente começou a falar aqui sobre o que é e o que não é comunidade. E a gente Uhum. construiu uma estratégia com base nisso, conversando. Também é um nível assim, você é chief office da porra toda. A gente entende director, head, power. Mas até o pessoal que está começando também acrescentar muito no nosso trabalho. A gente que é meio veterano, meio velho de guerra, quando traz esse pessoal que está chegando agora, isso renova um pouco a gente. Porque eles são o Super. futuro disso que a gente está É. construindo aqui. É, assim como uma comunidade, né? Preciso ter novos membros para oxigenar, para trazer, né, um outro olhar, para trazer uma outra, para mexer um pouquinho, né? Não mudar a cultura, mas mexer um pouquinho ali no que está estabelecido, né? As coisas precisam de inovação e através de novas vivências, novas experiências, novas ideias que a gente vai conseguir inovar. Então, é importante sim, né, ter essa troca e até me veio uma coisa quando você estava falando do das empresas, né, que tem medo de reunião, que tem medo de facilitação, muitas vezes é por causa dessa experiência ruim mesmo, né? Porque quem nunca ouviu falar que essa reunião poderia ser um e-mail, né? Então, às vezes, chama de reunião uma coisa que não precisava ser uma reunião mesmo. E, às vezes, quando tem uma reunião, é aquela coisa que só as pessoas com um cargo mais alto podem falar, tem a voz, né? As outras têm que ouvir e aceitar. Não é um processo horizontal. Então, não existe realmente um processo facilitado, as pessoas não vão se sentir parte, elas não vão gostar de participar de um negócio onde elas poderiam ser só informadas por um e-mail, né? Ou ficar ouvindo alguém falar e você não poder dar opinião. Então, realmente, isso é totalmente contrário de uma reunião facilitada. Então, acho que essas experiências ruins acabam deixando esse trauma mesmo, né? De que vai ser ruim, reunião, não, um processo como esse, não quero. Mas, na verdade, ele pode ser prazeroso, né? Ele pode ser eficaz, ser eficiente, se for facilitado de uma maneira correta. Sim, e eu vejo dessa assim, que a gente está numa época de Big Brother, né? Eles fazem dinâmicas também, eles fazem facilitação, só que é para criar discórdia. Para você ver que tem propósito por trás das dinâmicas, ainda que seja algo contra o que a gente faria, né, no nosso processo. A gente está ali justamente para É criar igual o Big efeito Brother, contrário. né? Só que a gente cria o efeito contrário, né? Não na discórdia, mas de encontrar um caminho comum. Que todos, por mais que nem todos ali concordem, a gente está construindo um resultado que todos entendem. Sim. E até você falou de exemplos, né, para o pessoal entender. Falei de Big Brother, eu lembrei, assim, tava assistindo no PPV esses dias ali e tava uma discussão, assim, todo mundo discutindo a casa inteira sobre a fila para eles fazerem o check-in, que eles têm que fazer todo dia um check-in, né, na câmera lá, falar como eles estão, não sei o que lá, votar um no outro. E daí tava uma briga, porque eles para definir a ordem dessa fila, porque as pessoas chegavam lá, colocavam o sapato dela na fila, como se o sapato dela fosse o lugar dela na fila, ficava uma fila de sapatos. E daí chegava a vez da pessoa, do sapato da pessoa, a pessoa não tava. E daí gerava essa confusão. E eles ficavam lá discutindo. Porque eu não aceito. Tem que ser pessoa, não pode colocar o sapato. Não, porque se a pessoa não estiver aqui, não sei lá. Eu ficava aqui pensando, gente, eu resolveria isso em minutos através de um processo facilitado, sabe? Tipo, beleza, vamos dividir em pequenos grupos, escolher o que funciona, o que não funciona, tal. Traz os melhores aprendizados, a gente faz aqui um acordo, todo mundo vota, qual que é o melhor acordo, tal. Estabeleceu, a gente faz aqui para testar isso por uma semana e depois a gente volta a ter outro processo desse para entender o que melhora ou o que piora.
Fechou? Pronto, resolvido. E eles ficaram lá horas discutindo sobre um assunto desse, sabe? Então, às vezes falta realmente esses processos facilitados para conseguir ter uma forma mais eficaz de resolver algumas questões que às vezes estão no dia a dia mesmo da gente. Até as dinâmicas de comida, né, de xepa que eles têm, de definição de VIP, tudo isso é gestão de comunidade também. Provavelmente para o programa é interessante que quanto mais bagunçado, mais É, melhor. Eu acredito que isso seja até sim, intencional. Mas a sim, gente que sim. trabalha com comunidade fica pensando que é um grande laboratório antropológico que a gente faz também, e que tem coisas que podem ser resolvidas definindo um propósito. Por que que essas pessoas estão conectadas para fazer uma jogada, uma dinâmica de votação? Isso, inclusive, influencia no sucesso da experiência. Uhum. Porque se determinada pessoa sair, talvez acabe o jogo, porque perca a graça, porque as pessoas não sabem para onde ir. Porque não tem propósito, não tem alinhamentos com relação a pontos em comum. As pessoas se Sim. distanciam e o jogo não tem um caminho lógico que as pessoas queiram acompanhar. Então, até para a dinâmica de quero discórdia, precisa ter um pouco de concordância e coerência também, né? Sim, sim. Esportes, assim, é o que eu vejo mais facilitação online, que tem regras, tem lá o propósito, tem o objetivo. CrossFit. CrossFit é um ótimo exemplo de facilitação. Tem o ódio do dia, tem todo um treino, tem um desfecho, tem um roteiro, começo, meio e fim, tem antecipação, aquecimento de evento. Não é avisar 3 dias que vai ter um evento com fulano de tal, que é o dono da Coca-Cola. Não, às vezes é só você trazer um membro mais engajado da sua comunidade que pode acrescentar e avisar com o roteiro de um mês que as pessoas vão. E isso tem a ver de novo com entender a persona e entender o propósito, né? Se você entende que gera valor para aquela pessoa, né, para aquela persona, no caso, né, várias pessoas, você consegue atrair elas de um jeito que vai gerar significado para elas, né? Então, você pode querer fazer um encontro que é nitidamente ali para criar conexão entre as pessoas. Mas se você vai lá e coloca um tema que é interessante para eles, igual a gente aqui falando de facilitação, vamos falar sobre facilitação, a gente poderia fazer um encontro facilitado ali sobre facilitação, onde as pessoas iam se dividir em salas para, por exemplo, discutir como é que eu faço para manter a energia de um grupo, como é que eu faço para criar um ambiente horizontal. Eles vão discutir entre eles, vão se conectar e aprender sobre o assunto. Então, é possível você colocar, né, entender o que vai gerar valor para aquela pessoa, para atraí-la e usar da facilitação mesmo para gerar conexão, gerar troca e aumentar a inteligência e o repertório de todo mundo. Sim, e quando a gente fala desse jogo de colocar as pessoas no centro, a gente também está abrindo uma visão nova para quem contrata a gente, de que o conteúdo de valor está nesse ao vivo. A gente vem falando sobre combater plágio de curso online, né? Só que comunidade não tem como plagiar. E como eu conversei com o Isadora aqui, não tem como copiar a comunidade também. Porque tem muitas Não tem. variáveis que vão além do conteúdo gravado, que fazem o diferencial daquele espaço, que também são os membros como ativos. Eu É posso a ir única lá, coisa que o concorrente não copia, é a comunidade. O concorrente pode copiar tudo seu, menos a comunidade. eu posso copiar a plataforma, a copy, É, tudo, e não vai ser igual nunca. aquela união de pessoas ali vai ser única, né? A conexão, o vínculo que elas criaram, o pertencimento que está sendo criado ali. Isso é uma coisa impossível de replicar, assim. A única coisa inimitável que você pode ter para reforçar a sua marca é uma comunidade mesmo, assim. Porque o resto tudo pode se fazer igual, né? Tentar copiar, mas aquela junção de pessoas ali é único. O pessoal copia, mas a inteligência coletiva, você não copia. Aquele conteúdo original que é exposto através da prática e do aprendizado, você não copia. Inteligência artificial ajuda muita gente com curadoria, Uhum. trazer a visibilidade para essa inteligência coletiva construída, mas não substitui o aprendizado compartilhado na comunidade. Não é um conteúdo de alto valor, único e profundo. É É. diferente de uma rede social que é uma coisa mais rasa. Em comunidade você tem permissão para se aprofundar, porque já estamos no fundo do funil ali. Ali é para a gente mergulhar com tudo. Uhum. Super. E é isso, né? Acho que os eventos facilitados assim vêm para trazer esse elemento que é diferencial para a pessoa poder participar, porque curso você pode assistir gravado, você pode assistir qualquer hora, em qualquer lugar, né? Então, agora se você está num processo que você vai
trocar experiência com outra pessoa, né? E dali sair alguma sistematização, sair algum encaminhamento, poder conhecer outras pessoas, criar vínculos, se conectar. Isso é através dessa troca síncrona, né? Tem como fazer assíncrona? Tem, né? Existem também alguns artefatos que a gente utiliza em comunidades online para as pessoas poderem se conectando, mesmo não sendo estando todo mundo junto no mesmo horário, no mesmo local. Só que quando você faz isso ao vivo, igual a gente aqui, né? A gente poderia estar trocando mensagem para trocar conhecimento sobre facilitação, sim, mas aí conversando ao vivo, vão surgir às vezes coisas que não surgiriam, né? Tipo, a gente, lembrou do BBB, lembrou de não sei o que e tal, e vai formando, né, essa inteligência, essa vivência ali, imagina com mais pessoas, né? Então essa é uma riqueza que hoje em dia, no tempo de que você pode estudar sozinho com essa inteligência artificial, você pode comprar um curso e assistir em qualquer lugar, né? Não vai ter como substituir esse contato, essa troca, né? Vivência mesmo humana. E o nosso trabalho ele traz uma proximidade muito maior do que qualquer outro time tem com o cliente. Eu tenho essa sensação, vendo outras áreas em torno, a gente está muito próximo. Porque a gente sabe, convivendo, por exemplo, um membro que tem alguma questão com neurodivergência, que não pode estar ao vivo, mas quem está sempre ao vivo, eu vou atrás dele depois no privado e vejo o que está acontecendo com ele, mando a gravação. A gente tem muito mais recurso de customização para fidelizar a experiência do cliente. Porque a gente está ali com ele ao vivo, a gente tem esse tato. Se você fizer um lançamento, rodar um desafio, você vai ter muita proximidade com um grupamento, uma amostragem de pessoas que estão ali. Então você consegue reengajar com mais facilidade porque você tem contexto daquela pessoa na sua mão. Uhum. Coisa que uma pesquisa não vai dar, uma pesquisa de 0 a 10 não vai dar. Sim. E é isso, né? Às vezes uma pesquisa também é difícil você conseguir Ixi, peraí. Falei alguma coisa que me seguir ativou aqui. Pronto, acho que você. É difícil você conseguir, às vezes, numa pesquisa, pegar todas as nuances que tem ali, né? Às vezes a sua pergunta também é formulada de um jeito que a pessoa vai entender de um jeito, vai colocar uma resposta. Agora, se você está na facilitação, você pode ir buscando, né? Mas, enfim, entender um pouquinho mais a motivação por trás daquela resposta, por que aquela pessoa chegou naquele lugar. Então, é muito, muito legal você poder ter esse espaço para explorar mais sobre o assunto que está sendo discutido ali, do que simplesmente, né, mandar uma pesquisa e muitas vezes essa pesquisa é meio disfarçada, né, na facilitação também. Igual a gente faz, às vezes, para alguns clientes, assim, começo de ano, final de ano, para ajudar no planejamento da empresa. Assim. A gente chama uns membros mais engajados, alguns membros ali que a gente sabe que querem contribuir com o sucesso também da empresa, da marca ali, e faz uma reunião com eles para eles discutirem ali em conjunto, coisas que eles vivenciaram que foram legais, coisas que eles sentem falta, né? Às vezes não com essa pergunta específica, né? Mas com dinâmicas que vão acabar trazendo, as pessoas vão começar a trazer sobre isso, e dali a gente tem, de uma reunião facilitada, a gente já sai coisas que a gente pode melhorar, coisas que a gente vai potencializar no que vem, porque as pessoas gostaram, estão curtindo. Então é possível você fazer uma reunião que você vai extrair muita inteligência, que vai ser importante para o seu negócio, e que às vezes, né, vai ser de uma forma muito mais leve e do que uma pesquisa, né, e que você vai poder contar com as pessoas que às vezes não vou responder aquela pesquisa grande e tal, mas participar ali de uma meia hora que seja, numa reunião ali facilitada, beleza, eu consigo, vou participar, e às vezes ela entrega muito mais insumo do que se tivesse respondido ali uma pesquisa, né? Não também tirando a importância da pesquisa, tá? Também não quero tirar a importância das pesquisas, mas é uma forma diferente, né? É uma forma diferente. Quanto menos parece uma pesquisa, mais resultado a gente tem. É igual anúncio. Quanto menos parece um anúncio, mais visibilidade a gente consegue para a mensagem que está passando, né? Você falou de fim de ano, né? Tem eventos, por exemplo, que a gente faz, que é recap, né? De fim de ano, né? Aquele happy hour de fim de ano, enfim, às vezes você faz um quadros, né? Premia as pessoas. Circle faz isso todo ano, por exemplo. Teve uma menina de UX Design, ela tem uma comunidade chamada Fazendinha. E ela me chamou muita atenção. Eu gosto de misturar no pessoal de outras áreas para ver como eles lidam com comunidade, né? E ela fez um amigo oculto de carta. E ficou muito bem feito. Ela ainda rodou pesquisa no final, mas ficou muito bonito, que ela gravou vídeo, explicou como é que manda a carta. Eu sei que deu muito certo. Ela fez com inteligência artificial, fez com automação e trouxe para o ao vivo. Eu achei aquilo tão maneiro, tão fora da caixa, que gera muita conexão. Aquilo me emocionou, assim. Eu gosto dessas coisinhas, sabe? Acho que faz a diferença mandar uma coisinha manuscrita,
um detalhe, porque não é o que você manda, é o contexto do que você faz, né, para aquela Sim. pessoa, né? Às vezes, o momento certo, para a pessoa certa, aquela mensagem vai gerar um nível de conexão muito maior com a experiência, um comprometimento, né? E foi muito bonito aquilo que eu vi. Fora as plataformas agora estão curando dados para entregar, né, os recaps assim para os membros, tipo YouTube, Spotify, são os mais conhecidos. Uhum. Algumas plataformas de comunidade também estão investindo nessa tecnologia, mas essas viradas de fim de ano, aniversário, essas coisas clichês ainda fazem a diferença na jornada do cliente. E com comunidade a Sim. gente consegue entender, mapear e criar experiências para os aniversariantes do mês. A gente consegue celebrar até ritos de passagem. Por exemplo, quando você está numa comunidade, às vezes você sai do projeto. Eu defendo que tem que fazer um ritual de passagem de bastão. Um Uhum. desligamento humanizado, apresentando outro profissional para substituir e treinando essa pessoa. Que ela não é Sim. obrigada, por mais experiente que ela seja, a saber tudo que acontecer. E documentar tudo. É. Não, Eu essa questão da memória institucional é é, super importante, assim, que vários reputação. lugares às vezes não valorizam. O pessoal sai traumatizado, com um monte de link cortado, layoff, tudo chorando, mas não precisa ser traumático um desligamento. Eu falo do profissional de comunidade que também sofre com isso, porque o pessoal ainda não entende muito o que a gente faz. A gente, às vezes vira o chaveirinho de uma outra área, mas a gente é tão estratégico quanto. A gente é estratégico junto com outras áreas como CS, CX. Isso é uma bandeira que eu levanto. Eu me meto nos grupos tudo para falar É. isso. A você de comunidade está aqui, mas eu estou porque vocês têm que escutar a gente. Então, levanta essas Faz bandeiras. interface, né? A gente vai lidar com times que têm profissionais de várias áreas, né? Vocês devem Uhum. enfrentar esse desafio aí também, que às vezes o teu time de comunidade vai estar compartilhado com o da empresa. Não vai ser só você colocar o seu time de comunidade, você vai ter que Sim. interagir com o ecossistema do cliente para montar a Uhum. operação de comunidade para os membros. E você gerencia dois lugares ao mesmo tempo com essa operação. Tu sabe que É. tu está na skin das operações, que é o maior desafio, a gente lidar com essas duas comunidades. Que sem a uma, sem a outra, não acontece o nosso trabalho. Uhum. Eu acho lindo o que a gente É. faz. Eu não sei se você já teve a oportunidade de interagir com algum brasileiro que tem comunidade ou que se conecte com esse assunto que mora no Japão. Mas, rapaz, eles são muito carentes do que a gente faz. Me acharam num CEO de inteligência artificial, uma menina, uma brasileira que mora no Japão. E ela chorando assim, nossa, não acredito que existe isso, a gente precisa disso e tal. E queria aprender comigo e tal. A gente não, às vezes nem a gente sabe o quão importante é o nosso trabalho. Isso que eu queria trazer, assim. Acho que é até um fortalecimento, que tem dias que é difícil. Mas Uhum. para o mundo todo, o nosso trabalho é muito importante. Não Super. é só o Brasil. Pertencimento é uma necessidade humana, né? Até você falou dos estudos ali, do quanto realmente a solidão acaba virando uma doença e saúde pública, né? Então, essa necessidade da gente pertencer, da gente se conectar, é importante para nós como seres humanos, é uma necessidade que a gente tem, assim. Então, o nosso trabalho é super fundamental, realmente, para conseguir fazer com que as pessoas continuem criando vínculos, continuem se conectando, continuem acreditando que é possível você construir coisas em conjunto, né, de forma coletiva, através da inteligência coletiva, que vai ser benéfico para todo mundo. O mundo tem tantos problemas complexos que não seria possível a gente conseguir resolver se não fosse inteligência coletiva, né? Se não fosse as pessoas ali, cada um dando sua vivência, sua experiência, trazendo suas habilidades, a gente conseguir realmente enfrentar todos esses desafios complexos que tem no mundo. Não sei se até me está me vindo na cabeça. Você assistiu a série Pluribus? Não, mas eu preciso. Qual que é o nome que eu preciso É. assistir? Me manda o dever de casa aí. Qual Tá, que é? vou mandar, Pluribus. Depois eu até te mando. Porque eu não vou dar spoiler, né? Mas fala um pouco dessa questão, assim, sabe, de conexão, assim, da mente humana entre pessoas diferentes, assim, do quanto isso pode ser um potencial gigante, assim, sabe? Que às vezes a gente não explora exatamente porque tá cada um na sua caixinha, ou a gente se vê como tem várias barreiras, né, para conexão. Às vezes, eu tenho medo de não ser tão inteligente contra o outro, ou tenho medo de gerar uma concorrência, né? Não vou compartilhar com o meu concorrente, porque eu que conquistei isso. Enfim, a gente tem várias barreiras que a gente vai colocar para se conectar, que se elas não tivessem,
com certeza daria para construir muita coisa em conjunto, né? Porque são várias inteligências que estão sendo formadas que às vezes não se compartilham e não se potencializam. São estilos, né? São silêncios que a gente consegue mapear e trazer as pessoas para conversar, né? Tem as técnicas, das mais simples às que exigem mais ferramentas, as perguntas geradoras, que é uma coisa que eu aprendi na Cobuda, a gente poder usar para trazer assuntos, né? E colocar essa Uhum. participação mais na mesa, mais visível, mais acontecendo ali nos espaços. E é um trabalho terapêutico também. Eu acho que todos os profissionais de comunidade que eu conversei até hoje, eles têm esse lugar um pouco terapêutico, sabe? Amam fazer isso, Uhum. porque de certa forma representa algo que faz bem para essas pessoas. Foi o que eu, foi o que eu senti também do menino que eu conversei ontem. Você, como professor aí de Community Management, também deve sentir que a gente tem uma galera jovem aí vindo, uma nova geração muito conectada com esse coletivo, né? De transformar as experiências coletivas em algo mais acolhedor. E esse compromisso com o pertencimento quase que uma missão de vida para a pessoa. Então, tem gente que eu vejo que não é só pelo dinheiro ou pelo, de fato, crescimento da profissão no Brasil nos próximos anos, mas gostam mesmo de viver isso, de proporcionar isso, se sentir útil para a sociedade trabalhando com isso. Eu acho que tem um trabalho até de reabilitação trabalhar com isso, sabe? Sim. Porque é isso, né? A gente potencializa aquilo que a gente, quando a gente está criando a comunidade, a gente está potencializando aquilo, né? Aquele propósito, aquela missão, aquela ideia. Então, é realmente algo que, até por isso, assim, aqui na Combo, a gente escolhe bem as comunidades que a gente trabalha. A gente não aceita trabalhar com qualquer tipo de comunidade, porque a gente acredita que a gente vai estar potencializando aquilo. Então, se é uma coisa que não, a gente não está de acordo com nossos valores, com nossos princípios, a gente não vai querer potencializar aquilo, né? Pode querer oferecer o dinheiro que for para a gente, mas a gente não vai querer potencializar, porque a gente sabe a potência que tem uma comunidade bem estruturada, né? O que pode gerar daquela comunidade é algo incrível, assim. Então, realmente é algo que tem uma força muito grande, né? E pode despertar o potencial muito grande quando ela for bem estruturada, intencionalmente gerenciada, né? A gente sabe que é uma responsabilidade social que a gente tem, né? Com o que a gente faz. Eu também tenho sido muito seletiva com ferramentas, plataformas, analisando bem propósitos, porque a gente sabe que um trabalho bem feito, ele vai gerar uma grande escala com o passar do tempo. Uhum. Outro exemplo, assim, de comunidade que precisaria de gestão e que eu não vejo que acontece é o Roblox. Mas seria uma grande crise para a gente gerenciar. Puta que pariu. Muito bom, nossa, o Blocos ali, principalmente com agora, né, as crianças ali querendo, né, usar o chat e tal, não sei se você tá acompanhado, mas até a galera pintando de canetinha a barba, assim, para ser verificada, para conseguir usar o chat, assim, nossa, realmente. É porque a inteligência artificial mede a gente errado. Eu passei pela inteligência artificial, eu tenho 34 anos, me deu 21. Eu só posso conversar com aquela categoria, entendeu? E aí as crianças perderam o chat de voz. E você viu que teve protesto, né? Inclusive, no Ah, próprio vi, jogo. vi. As crianças se organizaram ali, sobrou até pro Felca. Mas falta É, gestão de comunidade. Tudo é muito inteligência artificial e ela não está funcionando e não tem ninguém para intermediar. Para criar espaços de escuta, coletar dados, encontros. Abriram até igreja lá no Roblox recentemente. E aí o pessoal tem a vozinha e consegue falar. Mas eu entendi um pouco as crianças. A gente sabe que tem criança que tem contexto de dificuldade de socializar. A gente sabe que tem gente que usa para o mal, como toda tecnologia, assim como comunidade também pode ser usado para o mal, para sim. movimentar grupos, né, problemáticos. Mas também pode ser usado para o bem. A própria comunidade sendo educada a denunciar os casos e a apuração deles gerando recompensa já resolve vários problemas de cultura ali. Porque Sim. quem sabe os problemas do jogo são os jogadores, não concorda? Sim, super, super. É isso, né? Mais uma vez, facilitação ali, né? Às vezes essa cultura pode ser facilitada pela própria comunidade, né? A comunidade pode ser o guardião da cultura, se saber, né? Para isso tem que ter definido, né? O que é a cultura que nós queremos nesse espaço. E a partir daí, a própria comunidade pode sim se autogerenciar, né? Lógico que para chegar no nível de uma comunidade autogerenciável, demanda, né, um processo ali onde as pessoas precisam se sentir pertencentes, entender a cultura, entender o propósito, entender como o papel de cada uma delas contribui para o todo, né? E normalmente isso não acontece do dia para a noite. Então ali são anos, né, para isso acontecer e provavelmente foi iniciado por um gestor de comunidade, por alguém que tomou a frente
desse processo para conseguir, né, estabelecer essa estrutura e essa cultura até um certo ponto de que elas possam caminhar sozinha também. Até de educar os pais também, de denunciarem as coisas, de trazer sistemas de monitoramento que facilitem a experiência dos pais. Aí eu me pergunto, será que tirar o chat resolve o problema? Não. É o tipo de produto que vai ter manutenção. Eu falo para as pessoas, gente, comunidade é uma experiência que tem manutenção, não é só criar e jogar pro Enzo gerenciar. Uhum. Não. O Enzo é o sobrinho que você bota para fazer qualquer coisa. Não, tem que treinar o Enzo, entendeu? Tem que passar por um processo, porque são muitos viés comportamentais. São coisas além da persona que a gente trata, que a gente cura, que a gente orienta. Então é importante ter profissionais focados nisso. Porque eles vão ter um Super. olhar que outras áreas não vão ter para o coletivo. É isso, Eles né? conseguem Como enxergar cada coisas que profissão. outras áreas não veem, né? Sim. Cada profissão tem o seu, né, seu profissional exatamente por causa disso, porque aquela pessoa se especializou naquele assunto, né? Ela tem domínio sobre aquele assunto, ela vai conseguir traçar estratégias, vai conseguir operacionalizar. E às vezes o problema da gestão de comunidade é pensar, às vezes social media entra nessa seara também, né? Ah, todo mundo tem rede social, então eu consigo fazer aqui o meu social media, não preciso de um social media. Né? Gestão de comunidade às vezes pensa a mesma coisa. Ah, é fácil colocar um monte de gente num grupo e aí a galera vai se virando, a gente vai fazendo as coisas acontecer. Mas não, existe método, existe estratégia. Então, se for um profissional capacitado, ele vai conseguir entregar isso de uma forma muito melhor ou até entregar, né? Porque às vezes a gente vê vários grupos aí, seja no WhatsApp ou onde for, que o grupo morre, não se sustenta, ou dá briga, as pessoas saem pior do que entraram. Mas na verdade é ao contrário, né? Se tiver alguém ali com estratégia e intenção, um profissional realmente dedicado para isso, as pessoas vão conseguir evoluir em conjunto, vão conseguir criar vínculo, vão se conectar, né? Vão ter uma experiência boa naquele lugar, e é isso que o gestor de comunidade vai garantir. Então é preciso sim, né, ter um profissional capacitado para conseguir gerenciar um espaço como esse. E é um processo muito grande de conscientização que a gente tem. Vocês têm um quadro lá do Ensina, né, Comum, que trazem Como ensina. conteúdos assim para a gente pegar esse pessoal que não entende também do que a gente faz para se introduzirem ao assunto e perceberem a importância do nosso trabalho. Eu tenho um podcast, comecei o canal no YouTube para isso também. E eu entendi que é falando com outras pessoas sobre o mesmo assunto que a gente valida o que a gente tem para trazer. Então não é só a Super. Camila falar em todo lugar. Tem que trazer o Rafael, tem que trazer a Isadora, tem que trazer o Luiz, tem que trazer outras pessoas que topem falar desse assunto junto, sabe? É, Trouxe o Pedrinho também do Circle. Eu vou puxando o pessoal, porque não tem como a gente vender um serviço sem educar o mercado primeiro. Isso é uma coisa que eu entendi. Então a gente tem que ter essa paciência de criar conteúdo sobre o que a gente faz, em português. sim. É, porque no Brasil, né, é muito novo esse mercado realmente. E as pessoas, às vezes, ontem mesmo, eu tava conversando, até postei nos meus stories, acho que você viu ali, né, inclusive. Tava conversando trocando ideia com o Uber ali, daí ele perguntou o que você faz. Daí eu falei, eu trabalho com estruturação e gerenciamento de comunidades. Daí ele me olhou e falou, pode perguntar mais se você quiser, eu sei que é uma coisa nova e tal. Daí a gente trocando ideia, ele falou, e aí, no meu caso, né, que eu tenho uma concessionária e tal, daí a gente começou a co-criar ali. Sim, é possível você fazer uma comunidade de diamantes de carro, onde você vai ter tanto clientes seus que já compraram o carro, quanto gente que ainda não comprou. E as pessoas vão falarem bem do carro, como foi e tal, vai gerar desejo nas outras pessoas que querem comprar também, e elas vão acabar comprando mais, né? Você vai aumentar, você vai fidelizar, para a pessoa não comprar em outra concessionária, ela vai querer voltar na sua, porque você criou conexão com elas e tal. Foi trazendo de, nossa, realmente tem muito benefício para mim e eu não conhecia que isso era possível. Então, é solução para muita gente, né? Para 99% dos problemas, a comunidade pode ser a solução, só que as pessoas ainda não entendem que isso é uma profissão, que é uma estratégia, que ela pode ser utilizada. Pra gente que vive isso todo dia, eu acho que a gente fica com o olhar viciado do quanto isso é óbvio. E primeiro a gente fica puto porque, assim, a gente tem que explicar esse óbvio o tempo todo, né? E ao mesmo tempo vai vindo uma maturidade de uma calma, de uma paciência, de uma resiliência, de entender que é um trabalho de formiguinha. Né? Até o social media ainda tem o pessoal confundindo ainda. Agora criaram um KNAI aí todo confuso para eles né, na receita aí para botar todo mundo na mesma bolha. O tipo de conteúdo que um community manager faz numa comunidade é uma lógica diferente do social media.
Uhum. E às vezes o social media, o copywriter que vem fazer, né, a transição para a comunidade, ele tem um período de se adaptar. É porque a gente cria conteúdo, a gente faz uma curadoria em cima das pessoas e desperta nelas o interesse de criar. Não é, é mais sobre fazer os outros criarem do que a gente criar propriamente dito. Sim, A lógica sim. muda completamente. Porque não é só gatilho mental que se vive para motivar as pessoas, e não é só de clickbait que se faz engajamento. A gente vai criando vários outros recursos para que as pessoas se sintam pertencentes e contribuam da maneira que elas conseguem, que elas gostam de contribuir. É isso, né? O gestor de comunidade ele vai prestar atenção para na jornada desse membro acoplar todo mundo, assim, aquela pessoa que gosta de interagir menos, até aquela pessoa que quer interagir mais, tem que ter oportunidade de engajamento para todo mundo. Então, a pessoa que consegue interagir poucas horas por dia, não consegue ter muito tempo, como que ela pode contribuir? Será que às vezes com uma enquete ou participando de um encontro, ela vai ter a voz dela ali por uma horinha durante o mês? E aquela pessoa que tem muita energia, muita disposição, muito conhecimento, como ela pode contribuir também? Ela pode facilitar o encontro, ela pode criar um conteúdo. Então, é preciso o gestor, né, ser esse profissional que vai pensar quais são as oportunidades de engajamento que existem numa comunidade e como cada um, independente do tempo que tem, da energia que tem, do conhecimento que tem, poder contribuir e fazer parte de alguma forma. E um ponto-chave que você trouxe aqui é a oportunidade de engajamento. Porque não é só curtida e comentário. Engajamento também tem um tipo que é invisível, né? Que é o cara que está ali sempre vendo, está com você na assinatura há 2 anos, ele ama a sua Uhum, comunidade, mas ele não responde a nada. Isso também é engajamento. Isso também é sucesso de sim. comunidade. A gente vai olhar a métrica ali de membro ativo por mês, ele está ali recorrentemente presente. Talvez nem todo cliente vai engajar da maneira que a gente espera. Na verdade, isso é uma verdade, né? Uma realidade. A gente só precisa educar os clientes sobre essa visão, de que engajamento acontece de diversas formas e nem todo mundo se motiva e engaja pelos mesmos motivos. Tem gente que Sim. vai engajar por causa de gamificação, tem gente que vai engajar por causa do evento, tem gente que vai engajar pela oportunidade de contribuir num espaço. Uhum, A gente cria essa variabilidade, né, esse cardápio de formas do membro se conectar com a marca, até do colaborador, porque a gente também está falando de B2B, né? sim. Gestão de comunidade, eu acho que todo B2B deveria ter um de nós para plantar a semente a partir daí. Porque começa na empresa, né? Se a empresa não vive a cultura de comunidade, como é que ela vai replicar na experiência do negócio dela? Sim. É. E muitas vezes é isso, né? Não entende a cultura realmente de comunidade, não entende como as estratégias de comunidade podem alcançar melhores resultados. É o que você está falando, né? É um processo cultural de entender o que é, né, comunidades, para além do significado ali de compartilhar um propósito, um interesse em comum, né? Existem estratégias para você fazer isso, para você aproveitar a inteligência coletiva, para você fazer com que todo mundo sinta parte, para que as pessoas se conectem entre elas. E é esse tipo de estratégia, né, que o nosso serviço faz, que a gente oferece, que a nossa profissão realiza, e muitas vezes as pessoas não enxergam que é possível ter um profissional para ajudar a realizar tudo isso. E tem certas estratégias que a gente precisa de tempo de implementação para validar. Não é num Uhum. evento só que às vezes eu vou entender se aquele quadro está funcionando bem ou não. Vou precisar trabalhar isso durante um trimestre ou durante um mês, dependendo da frequência e da cadência que eu criei para testar essa experiência. É Essa isso, construção testar. é testar, é um lugar de teste, não É. tem receita de bolo. Tem frameworks, tem template. Mas tem uma fórmula mágica que eu vou replicar para todas? Não. Não Não é uma tem. ciência exata, é uma ciência social. E nenhuma ciência social é exata. É. E é organismo vivo, né? Você pode ter feito uma coisa aqui agora, que está funcionando nessa comunidade, daqui a 3 meses pode não funcionar mais, porque as pessoas mudaram a necessidade delas, entraram novas pessoas que trouxeram necessidades diferentes, o que gera valor para elas naquele momento não é mais o que gerava valor antes. Então, é um processo constante, né? Por isso que o profissional dedicado para cuidar da comunidade é importante, porque essa pessoa vai estar de olho sempre no que está gerando valor, quais são as necessidades, para ir transformando realmente a vida dessas pessoas, né? Não é só aplicar um negócio aqui, construir e pronto, agora vamos deixar acontecendo. Não, né? Tem que ter alguém ali e realmente estar ditando com que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Sim. Tu se vê trabalhando em outra coisa? Acho que não, né? Tá no seu DNA esse negócio de comunidade. Né? Quanto tempo você tá nisso, cara? Como é que você esbarrou nisso? Acho que eu não perguntei. Então, como é que você tropeçou Nossa, e disse, caraca, tô trabalhando com comunidade? Como é que foi essa descoberta? Porque, na verdade, a gente começa a trabalhar com isso para depois descobrir que é um trabalho. sim, super. Foi trabalhando com voluntariado.
eu começava a ver o quanto eu achava legal as pessoas se unirem por um mesmo propósito e fazerem algo em conjunto, né? Eu fiz voluntariado tanto social, né, quanto ambiental, e era isso, era um grupo reunido de pessoas que estavam ali por aquele propósito em comum, para fazer uma coisa acontecer, seja, né, para construir uma casa emergencial para quem precisa, seja para fazer uma campanha contra o desmatamento da Amazônia. As pessoas se uniam para defender uma causa que elas acreditavam, né? E isso eu achava sensacional. Eu falava, como que pode? Como a gente pode potencializar essa conexão entre as pessoas? Como a gente pode fazer isso acontecer cada vez mais? Foi aí que eu fui buscando caminhos, né? Que foi quando eu falei que encontrei, por exemplo, a facilitação. Eu falei, nossa, o facilitador vai conseguir potencializar ainda mais o trabalho que está acontecendo aqui, né? Então, é uma estratégia que eu quero. Fui estudar design thinking, porque para conseguir chegar como que a gente consegue pegar o problema, né, e transformar isso numa solução e tal. Eu fui buscando habilidades diferentes que me ajudavam a gerenciar grupos, né, a motivar mais os grupos, a trazer mais inteligência coletiva através desses grupos de voluntário, até eu esbarrar no termo, né, community management, quando eu trabalhava no Greenpeace Brasil. Outros escritórios do Greenpeace estavam falando sobre community management. Eu falei, nossa, o que é isso? Daí eu fui atrás, fui estudar, conversei com outros escritórios. Lembro que na época os Estados Unidos, a Índia, o Reino Unido, eram países que tinham escritórios do Greenpeace que estavam trabalhando já com essa questão de comunidades, né? E daí eu fui buscar um pouco mais, entender, conversar, falava, nossa, é isso que a gente precisa aqui. A gente faz de um jeito, só que não tem essa estrutura que uma gestão de comunidade tem, assim. Né? Comecei a trazer, né, junto, enfim, com a minha liderança na época lá, esse conceito para o Brasil, a gente implementar, testar aqui. E foi aí que eu fui descobrindo o que era a gestão de comunidade assim na prática e pegando um pouco do exemplo do que acontecia lá fora. E é interessante isso do que a gente traz de fora, que também existe um trabalho de tropicalização disso, né? Sim, No super. momento que a gente tem funis e grupos de WhatsApp, e alguns contextos que fazem parte do ecossistema de comunidade, a gente adapta e acaba criando novas coisas, né? Tem Primal Brand, né? Tem, de acordo com o que você tem ali de recursos, você define as ferramentas e constrói. Eu acho que não ser uma ciência exata torna tudo muito fantástico, porque é sempre um desafio novo. Cada comunidade, por mais experiência que você tenha acumulado, é uma folha em branco. Sim. Ah, eu pego a comunidade da área da saúde, mas nenhuma é igual a outra. Odontopediatria vai ser diferente de cirurgia plástica, que vai ser diferente de cardiologista, que vai ter os vieses, e isso torna tudo maravilhoso. Que é uma constante pesquisa que não tem fim, um onboard que nunca Uhum. acaba, e uma experiência que é sempre contínua. Não tem um Sim. acabou aqui, sabe? Não é um projeto com começo, meio e fim. É uma estratégia de negócio. Sim. Procuro trazer É para o isso, povo, né? gente, é modelo de negócio. Comunidade não é só uma estratégia que você vai fazer ali, para fazer um pitch ali, para dar um ROI lá. É muito maior do que isso. Começa na narrativa do seu negócio. Se as pessoas não entenderem o propósito, elas não vão se conectar. Você pode fazer o melhor design de comunidade que tiver. Não vai dar certo. Sim. E começa na história que a gente conta a partir do exemplo que a gente dá. É sobre cultura, né? Comunidade é sobre cultura. Cultura, experiência e processo. É o famoso CEP. Cada comunidade tem identidade. E essa construção é feita disso. Então, como é que eu converso, me alinho e gosto e marco alguma coisa com você se a gente não tem uma visão em comum? Uhum. É uma cultura que nos trouxe até essa live também. Sim. A cultura da própria área que a gente está, dos negócios que a gente tem, na visão de trabalho que a gente constrói, que nos traz a ter esses momentos, que nos faz criar uma experiência network, que não aconteceu porque a gente tropeçou num grupo, porque a gente construiu uma história juntos. Uhum. Super. Eu espero, Rafael, que todo mundo veja a live da gente. Não sei como se vai acontecer, um dia eu invisto em tráfego pago, que seja. Mas eu quero que isso chegue ao máximo de pessoas que a gente puder e eu cocrie esse conteúdo em todo formato que der, porque o propósito é muito maior do que só vender o serviço da gente. A gente precisa construir um mercado melhor. Sim. Marketing digital precisa da gente, inclusive. É os que mais precisam, que ainda vão começar a entender o nosso trabalho cada vez mais. Boa. É isso, estamos aí nessa missão de espalhar a palavra das comunidades, né?
e mostrar realmente que essa é importante não só para os negócios, para as marcas, mas para nós como seres humanos mesmo, né? É uma solução ali para a gente sair dessa era da solidão, para a gente continuar construindo vínculo, continuar se conectando, continuar pertencendo, que isso é muito importante para a nossa saúde também. Quer indicar um livro que você goste? Depois eu faço Ah, uma parceria. Você não eu me sempre indicou. indico o David Spinks aqui, porque para mim ele é referência para mim, né? Eu sigo ele no LinkedIn ali, sempre fico compartilhando, é esse mesmo, The Business of Belonging. Comprei Que esse link aqui. Porque para mim ele é uma referência mesmo em comunidades, assim, adoro o conteúdo dele. Quando ele faz alguma masterclass, coisa assim, sempre tô lá, assim, gosto bastante da lógica dele. Cara, aproveita que agora ele tá começando a reengajar no LinkedIn. Gente, eu fico muito stalkeando ele. Agora ele tá voltando a produzir conteúdo, tá resolvendo os problemas lá, que ele tem vários filhos. Já sei a história da vida dele toda. Vai que você faz falar com ele, seu inglês é tão bonitinho, cara, é legal. E você é indicado desse negócio de CMX, eu acho que ele é founder, seria legal. Sim, Leva a uma boa. Isadora pro chaveirinho assim e a gente vai tudo com você. Faz um cordão. Seria incrível, Eu cara. também conversar com o mercado de comunidades brasileiras, né? A gente chama todo mundo aí do mercado, fazer uma conversa com ele. A gente bota, faz uma live, bota você, bota eu, Isadora, bota um latino também no meio, entendeu? Vai traduzindo para ele, mete o Pedro do Circle para conectar a gente. Dá para fazer essas brincadeiras, é algo que eu quero muito fazer. Que a missão ela é global, né, nosso trabalho. Sim, sim. Meu inglês não é bom, não, mas assim, eu vou sorrindo, as pessoas entendem. Eu faço sinais, estou estudando até Libra em inglês daqui a pouco. O E importante é se comunicar, é isso. facilitação online, moderação, é uma literatura que eles não falam tanto. A gente é mais operacional, eu acredito. Eles são mais do design, né? System. Tudo deles é sistema, design, assim, né? Como eles conversam as coisas. Mas seria legal, cara. Dá uma cutucada nele. Você puxa ele no LinkedIn. Se ele não responder, pelo menos você tentou. E vai parar o finalzinho verde. Eu torço muito por você. Se der um bom aí nesse negócio do nominado aí do CMX, postem pra gente saber. Boa, pode deixar. Só de vocês agora terem se dedicado, eu fico muito feliz. Ah, sim, também, lógico. Mas vocês que vocês levam uma galera com vocês, que não é só vocês? Como assim? Quando você é indicado, quando você vai para um palco Ah, palestrar, você leva todos os alunos que passaram por você. sim, super, super, com certeza. Você não Tem uma sobe trajetória sozinho, ali, né? Tem uma história, né? É, vai junto. Qualquer dia chamar a gente para palestrar, bota um monte de gente, bota o Luiz, bota você, bota a Isadora, a gente divide o tempo na facilitação e a gente explica o que é comunidade sob diversos pontos de vista. Que cada um tem o seu jeitinho uhum, de fazer, né? O Luiz também tem a sim, metodologia dele. E vamos sim, conquistando o super. mundo aos pouquinhos. Uhum. É É isso. dominação mundial. É igual o Moving Girl lá daquela Camila, que é minha xará. Vamos dominar o mundo. Parabéns por tudo que você tem feito. E obrigada pelo seu tempo. Eu falo pra cacete, Obrigado. porque eu fico emocionada. Trazer você é muito Imagina. bonito pra mim. Eu adorei que você veio. Eu adoro que o jeito que você trabalha é muito bonito. Obrigado. Obrigado também. E agradecer você também por ceder esse espaço, né? Como a gente estava falando aqui agora. É importante, né, ter essas conexões entre o próprio mercado aqui no Brasil e a gente conseguir divulgar e espalhar mais essa palavra das comunidades. A gente tem muito talento aqui. A gente não pode ter Uhum. a síndrome do vira-lata caramelo, que é que o brasileiro geralmente tem. Ok, são mercados mais maduros, mas não quer dizer que a gente não tenha o que acrescentar das nossas vivências ao mercado Sim. internacional também. E eu acredito muito nisso. Acho que a gente tem uns talentos aí que a gente não descobriu ainda também. Você é um talento que a gente já conhece, já descobriu, sabe que existe. Mas tem um monte de gente que a gente precisa plantar a semente e descobrir ainda. Porque, cara, quando um dá certo, vai um monte de gente junto. Não tem como. Sim, É assim que a gente sim. cria e cresce esse mercado, dessa forma. É isso, né? A gente acredita na colaboração, a gente sabe da importância da colaboração, né? Então a gente realmente tem que colaborar para trair resultado para a gente. Sim, e vocês têm aquela questão da abelhinha ainda, não tem? Aham. Tá no brand ainda, né? Não tira não, que aquilo é maravilhoso. Eu Pode comecei a deixar. explicar a comunidade usando narrativa de abelha e descobri vocês. Eu falei, caraca, isso é um ponto de conexão. Super. É isso, né? As abelhas são um exemplo da natureza, assim como vários outros, né? Da importância ali da comunidade.
A organização, o trabalho duro, a gentileza é arquétipo. Uhum. Isso aí é maravilhoso, cara. A gente se vê em próximas lives. Se quiser me convidar para Com fazer coisa certeza. lá também na Comum de YouTube, eu vou. Eu nunca fiz um stream naquele negocinho de que vocês fazem lá. Vocês vão ter que me ensinar. Mas Boa. eu vou. Eu vou, trago piada, trago meme, trago entretenimento também, se você quiser. Boa, arrasou. Pode escolher o tema que a gente vai e leva uma galera também. Obrigada. Tomara que a gente se Boa. encontre em eventos aí do Brasil. E Sim, sim, consiga também, botar também. nossas ideias nesses lugares aí. Super, sim, sim. Um abração, Rafa. Um abraço, pode contar comigo também, sempre que precisar. Um Obrigado mais uma vez abraço. pelo convite. Volte sempre, Até tá? mais. Pode deixar.